Então, pessoal, vamos lá? Vou prosseguir com essa mesma pegada. Vou te apresentar uma questão de FUVEST 2021. É essa daqui. Faz daquele jeito, né? Lê no seu ritmo, no seu tempo, e quando você estiver pronto, volta a reproduzir, né, essa minha explicação. Foi lá? Beleza. Olha o que nós temos aqui. Essa questão fala assim: gás carbônico atmosférico. Ele reage com a água do mar, conforme está explicado aqui nesse processo indicado pelo número 1. Bem, condições ambientais. Aumento de gás carbônico na atmosfera, ele vem aumentando. Influenciam os processos indicados por 2. 2 é o que eu tenho aqui. Durante o desenvolvimento de organismos marinhos. Eu preciso ressaltar uma coisa. Olha o que nós temos. Nós temos o carbonato de cálcio por aqui, presente em organismos marinhos. Aí vamos recapitular o que você precisa saber sobre isso. O carbonato de cálcio, ele está presente, por exemplo, em espículas de algumas esponjas, alguns poríferos apresentam aí esse composto. Também conchas de alguns moluscos, tá? Nem todos os moluscos têm concha, mas concha de carbonato de cálcio. Equinodermos apresentam aí um endoesqueleto de calcário, né? E também nós encontramos em alguns quinidários, como por exemplo os corais, o exoesqueleto calcário. É isso aqui, ó. Tudo bem? Agora veja só. Tendo por base essas informações, assinale a correta. Processo 1. Bom, eu coloquei aqui a equação, simplesmente copiei a equação, tá? Que já estava apresentada. Então, esse processo 1, mais a informação que ele deu, aumenta o teor de CO2 na atmosfera, ele reage com água. Veja, isso vai deslocar o equilíbrio para a direita. Então, isso é química. Então, um fundamento que você tem, né? O princípio de Le Chatelier. Então, aumenta CO2, eu estou deslocando o equilíbrio para a direita. Então, estamos vendo formação de ácido. Dessa maneira, nós vamos ter, obviamente, uma redução de pH. E também reduz-se a alcalinidade aqui do meio. Redução de alcalinidade. Nessa alternativa A, ele propõe isso. Processo 1 resulta de diminuição de alcalinidade. Está no jogo a alternativa A, né? Está ainda viável. Nem li o restante, tá? Vamos ver. No item B, processo 1 resulta de aumento de alcalinidade. Alcalinidade diminui, portanto, B está fora do jogo. Tá? Calmamente. Bom, aí a alternativa C, processo 1 não altera a alcalinidade. Altera sim. Então, essa daqui está fora do jogo também. Alternativa D, processo 1 resulta de diminuição de alcalinidade. Diminui a alcalinidade, boa. Tá? A alternativa D está no jogo. Tá? Muito bem. Agora, a alternativa E, o processo 1 resulta num aumento de alcalinidade? Não, a gente viu, resulta em diminuição de alcalinidade. Essa está descartada. Então, por enquanto, estão no jogo a alternativa A e a alternativa D. Bem, agora vamos ver o que ocorre com
essa alternativa A. Processo 1 resulta em diminuição da alcalinidade, comprometendo a estrutura de recifes de coral, né? Por interferir na formação de esqueletos calcários dos corais, conforme a reação 2. Veja o que acontece, a reação 2 que eu tenho aqui representada. Olha o que ocorre. Se você tem, então, H+ em abundância, ele determina um consumo de CO3 2-. Isso daqui vai ser consumido. Essa parte que está aqui embaixo, esse equilíbrio químico, acaba sendo deslocado para cá. Então eu tenho retirada de carbonato de cálcio, que é componente do exoesqueleto dos corais. Então, veja, se eu tenho acidificação, isso consome CO3 2-, favorecendo a formação, né, aqui, ó, de bicarbonato, de ácido carbônico. Então, são duas reações interligadas. Então, dessa maneira, eu vou deslocar o equilíbrio da segunda equação para cá. Eu vou reduzir o teor de carbonato de cálcio dos corais. Então, a gente chega efetivamente a essa resposta. Eu considero que essa daqui foi uma questão, então, das mais difíceis da biologia, né, de 2021. Ela envolveu, né, uma forte interdisciplinaridade com a química. Mas, vê, tem um outro lado. Todos os dados praticamente estavam disponíveis aqui. Você tinha que articular, né, o seu conhecimento de química, o seu conhecimento de biologia, mas estava tudo aqui claramente. E não havia pegadinha nessa, não havia, então, aquela coisa ardilosa que a gente costuma encontrar em muitos vestibulares. Tudo bem? Então, essa daqui é um modelo de uma questão complicada de 2021. Já fui para um outro extremo. Agora, veja, mais uma questão, né, que não cobrou de você um raciocínio mais sofisticado, não te desviou. Agora, eu vou pegar uma questão de 2014. Considero que é mais complicada do que essa. Então, básico, bem feito, interpretativo, nada inocente. Aqui tem, nessa questão de 2014, aqui existe um problema, tá? Então vamos ver, te dou um tempinho, dá uma olhada no seu próprio ritmo, vê se está legal e depois reproduz, né, o andamento aqui para eu te explicar qual que é a manha dessa questão. Foi lá então, pessoal? Olha só. Então, considere aqui a situação hipotética de lançamento em um ecossistema de uma certa quantidade de gás carbônico. A questão que eu resolvi antes foi sobre gás carbônico também, né? Aí está. Com marcação radiativa de carbono. Com o passar do tempo, esse gás se dispersaria no ambiente e seria incorporado por seres vivos. Veja só, considere essas 4 situações. O carbono radioativo poderia ser encontrado em quais dessas moléculas que ele assinalou por aqui? Esse é o grande ponto. Bem, então, aqui eu vou precisar, então, de alguns fundamentos. O gás carbônico, então, ele é um carbono marcado radioativamente, ele é incorporado na formação de matéria orgânica, de moléculas orgânicas, por exemplo, glicose, tá? C6H12O6. Ora, isso
é através de um processo de fotossíntese. Poderia até mesmo ser a quimiossíntese. Isso é realizado pelo nível trófico dos produtores. Produtores fariam essa conversão. Tudo bem? Então, encontro a glicose aqui. Agora, com isso, já dá para a gente cercar moléculas de glicose. Vamos ver a opção 1. Moléculas de glicose sintetizadas pelos produtores. Opa, essa daqui está dentro. Essa está dentro do jogo. Bem? Agora, eu quero ver essa outra, a 3, tá? Moléculas de amido. Então, elas produzidas como substâncias de reserva das plantas. Será que é válido isso daqui? Olha só. Então, vamos considerar. Se fosse uma planta, a glicose pode ser convertida em amido. É um polissacarídeo de reserva. Então, tem na glicose, vai ter no amido. Tá? Bacana. Então, essa daqui está no jogo, a número 1 está no jogo. Agora, eu estou vendo aqui o seguinte, moléculas na opção 2 aqui, moléculas de gás carbônico produzidas pelos consumidores na oxidação da glicose efetuada pelos produtores. Então, veja como é que a coisa poderia prosseguir. Produtores são, comidos por consumidores. Por exemplo, animais. Então, através, eu digo aqui, de nutrição. Então, os animais ou outros consumidores pegariam essas moléculas orgânicas. Ora, consumidores, perfeitamente, eles podem liberar CO2 e vão liberar aqui o CO2, sim, através de um processo de respiração celular, um processo oxidativo. Bom, está dentro? Eu diria sim, está dentro. Essa, então, tranquilamente poderia ser uma resposta. Agora, então, está tudo indo com uma certa inocência, Você fica tranquilo, você fica legal. Agora vem essa. Moléculas orgânicas sintetizadas por decompositores. Bom, eu vou entregar o ouro. Aqui temos um problema. Decompositores, eles realizam a decomposição, tá? Bom, o básico que você precisa. Decomposição é um processo que converte matéria orgânica em matéria inorgânica. Por exemplo, CO2, água, sais minerais, amônia. Bom, então está aqui. Matéria orgânica tipo glicose, na decomposição, convertida em CO2. Você fala, bom, então essa está errada. Pois é, pessoal. É aqui que está o problema. Ela não está errada. Veja que na afirmação, moléculas orgânicas sintetizadas pelos decompositores. Ele não está falando de decompositores realizando decomposição. Ele não falou. Então, moléculas orgânicas geradas na decomposição. Não está escrito isso. Moléculas orgânicas sintetizadas pelos decompositores. Deixa eu colocar aqui para você. Decompositores normalmente são bactérias, são fungos. Eles podem fazer síntese de matéria orgânica? Podem. Eles podem realizar, então, a síntese de matéria orgânica. Sim, senhor. Síntese de
moléculas orgânicas. É possível fazer isso. Eu quero que você entenda o seguinte: o que é síntese? Síntese não é obrigatoriamente a fotossíntese ou a quimiossíntese. Síntese é pegar moléculas menores e formar moléculas maiores. Eu vou juntar moléculas menores gerando moléculas maiores. Por exemplo, juntar aminoácidos para produzir proteínas. Síntese de proteínas. Você faz síntese de proteínas a partir de aminoácidos, que são moléculas orgânicas pequenas, originando moléculas orgânicas maiores. Bactérias e fungos, que são decompositores, realizam síntese de proteínas, realizam síntese de moléculas orgânicas maiores a partir de moléculas orgânicas menores. Então, aqui eu vou te afirmar, essa proposição, ela está corretíssima. E eu vou te dizer, ela está muito correta e muita gente, na ocasião, errou essa questão. Tudo bem? Veja, é um conhecimento básico, tá? Interpretativo e não foi nada inocente. Tá? É esse o tipo de questão que você pode acabar encontrando na próxima versão da FUVEST. Entendeu a importância da gente fazer esse treinamento? Você sabe ecologia, você sabe, então, as coisas básicas da bioquímica e, no entanto, é possível que você, então, tenha uma distração e incorra em um erro desse tipo. Todas elas estão corretas, a alternativa seria E. Então, nós vamos precisar treinar. Eu vou te apresentar provas, tá? Provas anteriores, com essa pegadinha nada inocente, e a prova da última da FUVEST de 2021. Então, nós vamos, ao longo de alguns vídeos, mostrar como melhorar o seu desempenho, como ficar mais atento, olho vivo e não ser prejudicado, tá bom? Espero estar te ajudando. Então vamos lá, a gente se vê em breve, vai seguindo os próximos vídeos que eu vou aí postando para você. Legal? Um abraço, até mais.